Olá, meus amigos e alunos, tudo bem? Hoje irei fazer resoluções de inglês que caíram em concurso público. Espero que vocês tirem o máximo proveito deste vídeo. Vou deixar o link abaixo do outro vídeo que falei das regras do plural dos substantivos, que vão ajudar bastante na resolução dessas questões. Mas antes, não se esqueçam, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. Então, vamos lá! E então, pessoal, a primeira questão ela é do IESES do ano de 2014 para administrador júnior. A pergunta é o seguinte: Which word is not plural? Ele está perguntando o seguinte: qual dessas palavras não é plural? Então, vamos à letra A. A letra A ela é people, que significa pessoas. Então, aí ela já indica um coletivo. Então, ela é plural. E, além disso, o verbo também é usado no plural. Então, não é essa a questão que ele quer. Letra B. Species, que significa espécie. Esse substantivo, tanto no singular e plural, mantém-se da mesma forma. Tá certo? Aí eu não tenho como saber se esse substantivo está no singular ou plural. Não tem como saber. Então, não é essa a questão. Vamos para a letra C, letter C. A palavra cities, que significa série, é a mesma situação de species. Também é usado da mesma forma, tanto no singular como no plural, ela não vai mudar. Então, a letra D, letter D, news, mesmo terminando em S, essa palavra significa notícia, é singular, e o verbo dela é usado no singular. Então, é essa a questão que ele quer. Então, a resposta é a letra D, D de dwarf. A segunda questão é da banca no CEP, ano 2015, para professor de inglês. Na frase diz o seguinte: Here are 3 leaves. Então, ele está dizendo o seguinte: aqui estão 3 folhas. A palavra destacada constitui o plural de um substantivo parte de um grupo, no qual o plural é feito utilizando-se a substituição de terminação F ou VES. Essa substituição não poderá ser feita na seguinte palavra. Ele quer dizer o seguinte: todas as palavras, exceto uma, não pode ser substituída por VES. Então vamos lá, vamos ver qual delas não pode ser substituída. Letra A, dwarf, que significa anão. Esse substantivo ele admite as duas formas, tanto no singular como no plural, tá certo? Então o F pode ser trocado pelo S e no plural pode ser trocado o F pelo VES. Agora, um detalhe é que essa palavra dwarf, mas há situações que a palavra dwarf pode também ser um verbo. E sendo o verbo, estando na terceira pessoa, ela vai mudar o S ou VES. Aí não se trata de plural, se trata de um singular, ok? Continuando aí, letra B, grief, significa dor, pesar. Em algumas traduções, significa luto. O substantivo não está na relação dos 13, que eu dei na minha outra aula, falando sobre o plural dos substantivos. Ele não está entre os 13 que recebe VES. E nesse caso aqui, ele só vai receber a letra S, griefs, tá certo? Então, provavelmente, é a letra B, a que ele está procurando. Então, vamos ver a letra C. Uf significa casco, casco de animal. Esse substantivo pode ser usado das duas formas, trocando o F pelo S ou pelo VES. Então, não pode ser essa palavra uf, tá certo? Letra D, staff. Staff é uma palavra que significa uma equipe de funcionários, pessoas que pertencem a um grupo de trabalho de uma organização particular ou um quadro de funcionários. Ele tem como plural staffs. Ele vai seguir a regra geral, tá certo? Ele vai seguir a regra geral. Então, ele usa apenas o S. E, finalmente, a letra E, que é chief, significa feixe, que pode ser feixe de luz, feixe de raio, feixe de madeira. É uma palavra que está essa palavra aí, esse substantivo, ele está entre os 13 substantivos que só admitem a troca do final F ou FE por VES. Então, a resposta que ele está procurando é a letra B, de bowl,
que é o substantivo grief. Ele não recebe o VES. É isso. Então, vamos para a terceira questão. Então, vamos lá, continuando, pessoal. Essa terceira questão é da banca Cetro, do ano de 2015, da Atividades Técnicas de Superior Nível 3. Tem uma frase em inglês aqui que eu vou ler e em seguida irei traduzi-la. Read the following extract, take from the text to answer question. Ele diz o seguinte: leia o extrato a seguir, retirando do texto para responder a pergunta. Aí logo após vai ter uma outra frase, que essa frase foi retirada do texto, como ele disse na frase anterior. Então, vamos ler essa frase e em seguida vamos traduzi-la. Hungry children are especially vulnerable. Então, a frase diz o seguinte: as crianças famintas são especialmente vulneráveis. E depois vem a seguinte frase: choose the noun. The reason in regular plural is the word children. Ele diz o seguinte: escolha o substantivo que tem o plural irregular, como a palavra crianças ou filhos, né? Children significa crianças, ou também pode significar, em algumas frases, como traduzindo como filhos. Então, vamos lá. Na letra A palavra there, ele é um artigo definido que significa o, a, os e as. Então, não é um substantivo irregular. Não pode ser essa letra aí, tá bom? Não pode ser a letra A. Letra B, boot, que significa bota, é um substantivo que segue a regra geral, colocando o S, a letra S no final, ficando boots no plural. A letra C, tooth, que significa dente, é um substantivo irregular. É um regular no singular. E o plural dela é teeth, que significa dentes. Então, essa aí é a questão, tá certo? Mas vamos ver as outras, né? A palavra bad, que significa mal, é um adjetivo irregular. Não é essa a questão. Na última letra I, letra E, a palavra fast, que significa rápido, é um adjetivo. Então, a letra que ele quer como a irregular, ele é a letra C, teeth, que significa dente, ok? Então, vamos à quarta questão. Há alguma dúvida? Então, vamos seguir para a quarta questão. É isso. Bem, pessoal, chegamos à quarta questão. Essa quarta questão é da banca NUCEP, do ano de 2016, para professor da língua inglesa. Aí, em seguida, vem uma frase que diz o seguinte: identify the alternative in which the plural form is incorrect. Ele quer o seguinte: ele quer que você identifique qual dessas palavras aí não estão na forma correta, no plural. Ele está dizendo isso. Então, vamos à letra A. A letra A, epoch, que significa época. E ela diz que o plural dela é epochs. Está correto ou errado? Aí você deve pensar, né? A terminação é CH. Eu estou lembrado daquela terminação que S, SS, SH, CH, X e Z. Ela acrescenta ES ao singular para ficar no plural. Pessoal, só que é o seguinte, eu também comento uma regra no meu outro vídeo, que está no link abaixo, que diz que há terminações em determinados substantivos que terminam com CH, que tem um som de K, ele apenas acrescenta o S, usando a regra geral, tá certo? Como epoch tem um som de K, então só acrescenta o S. Então está corretíssimo. Então vamos para a segunda letra, a letra D, person, que significa pessoa, e people significa pessoas, então está corretíssimo, certo? Então vamos para a letra C. Esses dois substantivos estão no latim, que seguem a regra gramatical do país de origem. A primeira palavra é sílabas, que significa conteúdo, plano de estudo. O significado vai depender aí do contexto da frase. E a segunda palavra é silabai, substantivo plural. Ok aí? Então está corretíssimo. Então vamos para a letra D de doof. Esses dois substantivos também veio do latim.
que segue a regra gramatical do país de origem. A primeira é alunos, que significa aluno, ex-aluno ou aluno antigo, vai depender do contexto aí da frase. E o segundo substantivo é alumínio, que significa alumínio, que está no singular. Os dois substantivos aí estão no singular e são totalmente diferentes, um não tem nada a ver com o outro. Essa letra D, ela está incorreta, ela não está na sua forma plural. Principalmente essa primeira aí, alumnos, que aparentemente está no plural. Mas se estivesse no plural seria alumni e não alumnos. Então vamos para a letra E. Esses dois substantivos veio do grego, que segue a regra gramatical do país de origem. A primeira é êmbrio, que significa embrião, feto. Vai depender também do contexto aí da frase. E o segundo é o plural de êmbrio, que é êmbria. A pronúncia é êmbria. A alternativa correta. Esta alternativa está correta. Aí vocês marcam aí a letra D, D de Dwarf, que é a única que está incorreta. Tá certo? É a letra D. Marca aí a letra D, está incorreta. E aí, pessoal, vocês acharam a prova difícil de inglês por terem envolvido as regras do latim e o grego? Veja o meu vídeo sobre o plural dos substantivos que está no link abaixo. Eu procurei, gente, destrinchar bem as alternativas para que vocês pudessem ter mais aproveitamento deste assunto. Eu fico grato por vocês terem assistido esse vídeo. E no próximo vídeo, irei colocar as 10 primeiras pessoas que fizerem os primeiros comentários, como forma de agradecimento. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e um forte abraço a todos. Tchau, tchau. I see you soon.